gente, tudo bem? Aqui é a Paula. Vou corrigir a previsão que eu fiz na rodada passada, da rodada 6 da Premier League. Mas antes eu queria lembrar vocês de que quem nunca assistiu o vídeo em que eu explico como que eu faço as previsões de futebol, assiste, eu vou deixar o vídeo aqui em cima. Lembrando que esse método é um método que ele não tá fechado, foi um livro que eu li, que é um astrólogo que propõe como você fazer isso, e ele deixa em aberto para que outros astrólogos continuem aprimorando o método. Então, tem muitas coisas que eu ainda estou aprendendo e que a gente observa se funciona ou se não funciona. Então, tem coisas que eu vou errar e que eu estou estudando como que faz isso. Então, eu estou postando esses vídeos aqui como uma forma de estudo para mim, um aprendizado, mas eu não vou acertar todos os jogos, eu nem me proponho a fazer isso, é um estudo mesmo. Bom, vamos lá então, os jogos da rodada 6, tá tudo fora de ordem aqui, tá? Mas, então, Arsenal e Tottenham, esse eu acertei, né? Eu falei que ganhava o favorito, que eu achava que era o Arsenal, e aparentemente, né, era isso mesmo. Southampton e Wolves também acertei. Liverpool e Brentford. O Brentford-Liverpool foi empate, né? O testemunho era pro Liverpool, mas empate, lembrando que empate eu não tenho como determinar que vai ser um empate. Então, sempre que eu falar que for vitória de um time, pode ser empate também. Não vou ficar falando isso em todo jogo. Então, esse jogo, todos os jogos que foi empate, a gente não tem como saber se eu acertei ou não, porque foi empate. Então, Watford e Newcastle foi empate. Leeds e West Ham acertei. Everton e Norwich acertei também. O Leicester e Burnley. Eu falei que ia dar Burnley e... empatou. Ok, então esquece. O Manchester United e Aston Villa, este foi errado. Esse jogo eu vi o mapa de novo, estudei esse mapa ontem de novo, eu não consegui entender por que o Aston Villa ganhou esse jogo. Então esse aqui eu vou contar como erro e não tem explicação. Então às vezes acontece isso, às vezes acontece um mapa que eu não consigo encontrar a explicação de por que deu errado, e esse aqui parece que foi um deles. E o Chelsea City, eu errei porque eu falei que ia ser o Chelsea, mas era um jogo que o favorito ia ganhar. E eu achava que o favorito era o Chelsea. Mas é um jogo que não tem um favorito claro. Então, eu não tenho conhecimento futebolístico para saber se o futebol que o City estava apresentando mostrava eles como claro favorito. Então, pode ser que tenha acontecido isso. Então, nesse caso, não tem como eu julgar se eu acertei ou eu errei, porque era uma questão de saber quem era o favorito, não era uma questão puramente astrológica. Bom, e teve o Palace e Brighton ontem e foi empate também. Então, ok. Então vamos começar a rodada 7. Bom, os jogos estão tudo aqui fora de ordem também, mas eu acho que são primeiros jogos do sábado. Dia 2 de outubro. Então, Manchester United e Everton. Essa rodada tem vários jogos, tem uns mapas legais aqui, tem uns mapas interessantes que eu vou ter que assim, observar o que vai acontecer, porque tem vários mapas que acho que eu vou aprender alguma coisa essa rodada. Então tem 2 testemunhos pro Manchester United e um pro Everton. O do Everton é bom, viu? Mas assim, eu vou ficar com o United porque tem 2 e porque o time tem uma qualidade superior ao do time do Everton. E o United tem testemunhos bons também. Mas o do Everton não é ruim não, então eu acho que vai dar United, mas o Everton pode conseguir fazer alguma coisa nesse jogo sim. Chelsea e Southampton. Esses jogos que são todos às 11 horas da manhã, todos os mapas são iguais ou quase iguais, acho que só o do Chelsea é um pouquinho diferente, mas é tudo quase igual, então eu acho que se eu errar um, eu capaz de eu errar todos. Então vamos ver, Chelsea e Southampton. Tem um testemunho bom pro Chelsea. Tem um pro Southampton que esse testemunho vai ter em todos os jogos. Ele é mais fraco. Eu acho que ele conta, mas ele conta como mais fraco. Tem outro pro Southampton ele é bom, mas ele acontece só no final do jogo. Então depende de como tiver o cenário do jogo até lá, sabe? Se o Chelsea já estiver ganhando há um tempão, já tiver claramente matado o jogo, pode ser que o Southampton ressuscite só no final. Ou pode ser, se o Chelsea não matar o jogo desde o começo, pode ser que o Southampton consiga
ganhar mais pro final. Então depende muito de como vai ser o cenário do jogo. Mas então tem um testemunho pro Chelsea que pode acontecer a qualquer momento do jogo. E tem um pro Southampton que é mais pro final. Só que o Southampton tem um terceiro. Esse terceiro, assim, eu não tenho como afirmar que vai ser para o Southampton, mas esse testemunho, ele indica algo inesperado acontecendo. No jogo contra o Chelsea, eu acredito que o Southampton ganhar ou empatar pode ser uma coisa inesperada, porque o Chelsea é o claro favorito. Então ninguém espera que o Southampton vai conseguir algo desse jogo. Eu vou apostar na vitória do Southampton por causa disso, porque tem um testemunho para o Chelsea e tem 3 para o Southampton, um que é no final do jogo, um que é mais fraco e esse que demonstra algo inesperado. Então eu tô achando, tá, o que pode ser esse algo inesperado? Deve ser a vitória ou o empate do Southampton. Poderia ser outra coisa, poderia ser algo assim, algo acontecendo no jogo, por exemplo, sei lá, um lance inesperado, alguma coisa diferente, pode ser isso também. Mas eu vou aqui testar e vou colocar a vitória do Southampton para ver o que vai acontecer, como que vão funcionar esses testemunhos aqui. Aí o Wolves e Newcastle também no mesmo horário, então um mapa quase igual, os outros jogos desse mesmo horário não tem esse testemunho que demonstra algo inesperado, que seria Urano, né? Urano, no jogo do Chelsea Southampton, estaria o Urano conjunto à casa 4, né? Então, só nesse mapa tem isso, nos outros não tem esse negócio. Mas o resto do mapa é igual. Então, o Wolves tem um testemunho. O Newcastle, tô fazendo esse mapa pensando que o Newcastle vai jogar com a camisa azul clara, tá? O Newcastle tem aquele que é mais fraco, que funciona, mas que ele é mais fraco. Ele tem aquele que funciona no final do jogo, mais pro final e tal. E tem mais um outro que não tem no jogo do Chelsea, que ele pode indicar que sabe, tem algo fluindo a favor desse time, tipo, o time conseguir controlar mais o jogo, ficar mais com a bola, alguma coisa desse tipo, algo fluindo a favor do time. Então, por ter essa quantidade, esses 3, mesmo que não sejam os 3 muito fortes, e o Wolves só com 1, eu vou ficar com a vitória do Newcastle. Se o Newcastle jogar com a camisa titular, aí eu não tenho certeza se vai ficar desse jeito ou se vai inverter. Eu acho que é possível que inverta, tá? É possível que inverta se jogar com a titular, mas eu não tenho certeza absoluta. Mas vamos deixar assim mesmo. Burnley e Norwich, também a mesma coisa. Um testemunho pro Burnley e os outros 3, os que era pro Newcastle, ficaria com o Norwich. Então, vou postar a vitória do Norwich, por isso. Leeds e Watford. O Watford com um testemunho e os 3 ali que tinha pro Norwich e pro Newcastle estão com o Leeds. O Leeds tem um a mais que os outros 2 jogos anteriores não tem. Eu acho que por causa disso pode dar vitória do Leeds pela quantidade. Então, vitória do Leeds. E aí, já no outro horário, a gente vai ter Brighton e Arsenal. Aí já é outro mapa. Supomos que o Arsenal jogue com a camisa titular, a vermelha. Tem um testemunho para o Brighton, que é um testemunho bom. E tem 2 testemunhos para o Arsenal. Então, por causa disso, da quantidade, eu acho que o Arsenal ganha. Se o Arsenal jogar com a camisa amarela, é possível que inverta. Também não tenho 100% de certeza, mas é possível que inverta. Isso. Agora os jogos do domingo, do dia 3 de outubro. Tem Tottenham e Aston Villa. Esse jogo, as cores, eu não tenho certeza de que vai funcionar assim. Esse aqui, eu vou falar o que eu acho, mas eu só vou saber de fato na hora que eu ver o resultado, porque essas cores, essa cor da Aston Villa, eu concordo que ela é meio chata mesmo de saber o que vai acontecer. Então, tem da forma como eu fiz aqui, né? Eu coloquei, Júpiter e Mercúrio, né? Eu coloquei Mercúrio como a cor mais clara, o Tottenham, e Júpiter são as cores vibrantes nesse caso, né? Essa cor da Aston Villa, eu não sei se ela é considerada uma cor vibrante, mas vamos lá, acho que sim. Então tem 3 testemunhos pro Tottenham,
É um que pode indicar um jogo fluindo mais na direção deles, eles conseguindo ali fazer algo, fazer o que eles querem. Um outro testemunho com a lua, que é bom também, e tem um outro que é um mais fraco, funciona, mas é mais fraco. É o mesmo que tinha nos jogos do dia anterior. Então o Tottenham tem esses três, e o Aston Villa tem um, que ele é bom, só que ele também funciona mais pro final do jogo. Então eu acredito que o Tottenham vai ganhar por causa disso. E no mesmo horário vai ter o West Ham e Brentford, que é exatamente o mesmo mapa, né? Os dois jogos são em Londres, então a mesma cidade é igual. E então o que tinha pro Tottenham no jogo anterior tá pro West Ham, e o que tinha pro Aston Villa tá pro Brentford. Então por isso eu aposto na vitória do West Ham. E também no mesmo horário vai ter Crystal Palace e Leicester. Então é o mesmo mapa, os três jogos são em Londres, então é tudo o mesmo mapa. Mas nesse caso ficaria o Leicester com os três testemunhos e o Crystal Palace com aquele um isolado. Então nesse caso eu aposto na vitória do Leicester. E o último jogo do domingo vai ser o Liverpool e City. Esse jogo é o mais chatinho de fazer, viu? Porque não é assim um mapa claro. O Liverpool tem dois testemunhos. Um deles, ele é mais fraco, acho que ele funciona, mas ele já é mais fraco. E o outro ele é um testemunho bom. O City tem um, que também é um testemunho bom. Então assim, quem vai conseguir fazer algo com esses testemunhos? Eu vou ficar com o Liverpool porque tem dois. Mas eu não me surpreenderia se o City conseguisse ganhar esse jogo ou empatar, viu? Mas eu vou ficar com a vitória do Liverpool. Então se não ganhar, eu acho que não era uma coisa fácil de eu prever, por causa da quantidade de não ter um que é claramente melhor que o outro. Então eu fico com a vitória do Liverpool. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só deixar aqui nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!